Glória a Deus. Poderia se colocar de pé em nome de Jesus? Em honra à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por essa período desde já, qual o Senhor tem falado conosco, nos testemunhos, nos louvores. Ó Pai, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, Deus. Pai, nós somos muito gratos porque o Senhor tem feito neste lugar. Pai, nós somos muito gratos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Jesus, por todas as mensagens, todas as palavras de vida eterna proferidas desse altar. Pai, que nos traz bênção, conforto, consolo, esperança, fé, renovação. E nós te pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo que está aqui venha sobre nós abrir nosso entendimento, nos dar o discernimento da tua palavra, para que nós venhamos experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor nessa noite. Pai, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo pensamento ao qual não seja na palavra do Senhor. Que todas as distrações venha a ser repreendido em nome de Jesus. Sela este lugar com teu sangue. E envia anjos necessários neste lugar para nos ajudar, a nos proteger e para nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, queridos? 2 Crônicas 20. Perdão, 2 Crônica capítulo 20. Tá? Nós vamos ler desde o versículo 1. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Estou aqui na versão NVI, tá? Para ajudar aí a mídia. Vamos lá. Segunda Crônicas, no capítulo 20, diz assim. Depois disso, os moabitas, os amonitas, como alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá um exército enorme. Um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E o que, igreja? Orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e desde para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra a teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes de Seir,
cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, aleluia, se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Glória a Deus, essa parte é forte. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. No meio da assembleia ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá. Ó Jerusalém, não tenha medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los. Amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão vitória, ou prosperarei, algumas traduções. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor louvores pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Emon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os moanitas, os moabitas, atacaram os dos montes de Seir para destruí-lo e aniquilá-los. Depois de massacrarem, os homens de Seir destruíram uns aos outros. Amém, queridos? Glória a Deus. O povo de Deus numa batalha sem pôr a mão. Apenas uma direção, apenas uma palavra de Deus liberada sobre aquele povo mudou toda a história. Amém? Glória a Deus. Imagina um grande exército no meio daquele povo. E primeiramente, o rei consultou ao Senhor. O Senhor, e agora? Tem uma batalha, tem um exército enorme vindo contra mim. E eles oraram ao Senhor, e o Senhor deu a vitória. Porque o Senhor ama. E cadê o povo de Deus neste lugar? Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Um grande testemunho.
E no versículo, é engraçado que no outro dia, Josafá falou: olha, creia no Senhor, e creia também nos profetas do Senhor, e terei vitória. Então, o Espírito Santo de Deus se manifestou no meio do povo, na vida de um, liberou uma palavra. O próprio Deus desceu naquele lugar. Ele, em espírito, usou um profeta e liberou uma palavra. E aquele povo recebeu a prosperidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o tema dessa noite nós vamos falar colhendo os princípios da honra e colhendo os princípios da desonra. O que é a honra? Honra é reconhecer, valorizar e respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Então olha só, vivemos e estamos vivendo um tempo, uma geração em que honra já não se fala mais, em que honra já não vive mais. O que é honrar que nós acabamos de ler? Honrar é reconhecer, valorizar, respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Então tudo que Deus estabeleceu na terra, na vida secular, as autoridades, todas as autoridades foram instituídas por Deus, para que nós andemos na lei, corretamente. E da mesma forma, espiritualmente, o Senhor, Ele deixou os seus profetas, para que nós venhamos, através da tua palavra, honrar o Senhor, através da vida deles. Então a honra é o reconhecimento. Quando eu reconheço, eu honro. Então Deus, ele fala o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, o amor, quando eu falo que eu amo, está atrelado à honra. Porque quem ama honra, quem ama respeita, quem ama reconhece. Não tem como eu falar que eu amo e não honro. Então duas palavras que estão atreladas, duas palavras que casam juntas. Se eu amo, eu reconheço. Se eu amo a Deus, eu honro, eu respeito, eu reconheço, eu obedeço a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia nos ensina que a honra abre portas, atrai bênçãos e demonstra maturidade espiritual. Então, quem honra tem maturidade espiritual. Então, eu entendo que eu reconheço uma autoridade sobre a minha vida. Eu reconheço, independente dela, presidente, independente disso. Nós vamos ver alguns exemplos aqui para nós colocarmos em abertos. Porque não tem como não falar que honra e não reconhecer, e não valorizar, e não demonstrar essa honra para essa pessoa. Não tem como. Então olha só, a honra atrai bênção e demonstra maturidade. A desonra, por outro lado, traz consequência e afasta as pessoas do propósito de Deus. Olha só que forte. Honrar é reconhecer, valorizar, respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Aquilo que Deus instituiu, temos que honrar. Não tem outro, não tem como burlar, não tem como, não. A honra. Se nós amamos ao Senhor, nós temos que honrá-lo. Não tem jeito. Para você ver o nível que a honra, quando você pratica, leva a um nível de exaltação. Ela te leva a lugares que pela tua honra, pelo teu coração honroso, ele abre porta que você jamais conseguiria com a força do teu braço. Mas sim porque você tem um coração de honra. Vamos ver um exemplo de Davi.
1 Samuel, capítulo 24. Um homem que foi titularizado, estava conversando com o pastor Jonathan, titularizado segundo o coração de Deus. E eu, estudando livros, vendo mensagem, cara, é algo muito impressionante, porque nenhum homem da Bíblia, nem Abraão, nem Isaac, nem Israel, nem Pedro, nem Tiago, nem Lucas, teve um título de segundo o coração de Deus, a qual teve Davi. Nenhum homem da Bíblia foi titularizado segundo o coração de Deus, a não ser esse homem, Davi. Olha só, 1 Samuel, capítulo 24. Glória a Deus. Vamos ler no versículo 1, isso. Quando Saí voltou da luta contra os filisteus, disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Amém? Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e dos seus homens. Perto dos rochedos das cabras monteses, ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho. Como ali havia uma caverna, Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Estes lhe disseram: este é o dia. Quer dizer, os homens disseram a Davi: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você: entregarei nas suas mãos os seus inimigos, o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Pode prosseguir? Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Amém? Então, uma situação a qual Davi estava sendo procurado por Saul por causa de ciúme, por causa de inveja, por causa que Saul tinha desonrado ao Senhor e Davi foi consagrado rei. Davi era um homem guerrilheiro, Davi era um homem sanguinário. Davi, ele não media esforços para a batalha. Davi era um homem corajoso. E por causa do ciúme de Saul, ele foi perseguido. E ele se escondeu na caverna. E a Bíblia fala, como acabamos de ler, Saul, ele ia fazer as necessidades dele. E ele se abaixou. Como os reis naquela época usavam aquelas túnicas longas, então deve ter sobrado aí um tanto, e ele pegou e os homens falaram: olha, os homens bem baixinhos, imagina os homens escondidos baixinho, falou: ó, agora, assim diz o Senhor que colocaria diante de ti o teu inimigo para fazer o que quiser. Então tem pessoas que vai usar a própria palavra para que você venha quebrar um princípio de honra. Olha, mas o que foi o que ele falou? Não, esse pastor está doido. Não, não faço não, não, é porque a palavra diz assim, porque você também pode fazer isso. Davi falou: longe de mim. Davi, quando ele cortou apenas um manto, um pedaço do manto, a Bíblia fala que ele sentiu remorso. Ele falou: longe de mim tal coisa de fazer ao meu Senhor. Longe de mim. Davi, ele tinha um código, Davi tinha um princípio de honra. Ele falou: porque esse é o ungido do Senhor. Então quem tem esse princípio de honra, ele jamais vai quebrá-lo. Por mais que ele, imagina se ele agisse pelo sentimento. Pô, não fiz nada, o cara está querendo me matar, eu vou usar agora. E aquele povo incentivando: vai, agora é hora de matar ele, o Senhor colocou ele na tua frente. Aproveita a oportunidade e mata.
Imagina se ele usasse de muito sentimento para desonrar. E é isso. Tem muitas pessoas que deixam ser usado pelo sentimento para quebrar um princípio muito importante, que é a desonra. Por causa que ficou chateado, não aceitou o discipulado, não aceitou o confronto, não aceitou a palavra e viraram as costas. Queridos, ano passado recebi uma proposta e, como todos viram, eu fiquei afastado um tempo da igreja. E eu fui para trabalhar longe em Minas. E eu não consultei ao Senhor. Eu não consultei ao meu líder. Eu sempre fui um menino, né? Minha mãe estava trabalhando aqui em São Paulo e eu fui criado pela minha tia. E eu sempre fui um menino que sempre honrei. Não tive dificuldade nenhuma. Desde pequeno, minha tia está de prova disso. E sempre quis ajudar os outros. Sempre honrava, sempre ia lá, carregava, esperava o seu Arion, que era um rapaz que mancava, que ele não tinha condições de ir até o mercado. Eu via ele vindo de longe, já corria para pegar as sacolas. E ali levava, carpinava o terreno, sabe? Nunca tive problema nenhum de honrar, de reconhecer, de ajudar. E com o tempo, a gente vai crescendo e a gente vai perdendo esse princípio. A gente vai vivendo um princípio da desonra. A gente não vai honrando mais. A gente não reconhece mais aquela autoridade sobre nossa vida. Ou seja, como o bispo falou, a gente chega aqui, porque as pessoas começam a viver o sobrenatural de Deus. Porque as pessoas começam a experimentar o extraordinário de Deus. Porque ela chega num nível aqui tão quebrado, que toda palavra que é liberada, ela vai acatar. Ela vai fazer, ela vai honrar, ela vai obedecer. Então ela chega a um ápice da vida dela que estabiliza. Isso não vai ver mais para frente. Pela própria vida de Davi. E ali ela acaba perdendo esse princípio, porque ela se acha autossuficiente, que já não precisa mais. E aí que está o perigo, que entra o quê? A desonra, a falta de humildade na vida da pessoa. Ela não é mais humilde para aceitar a correção. Ela não é mais humilde para reconhecer a autoridade de Deus na vida de uma pessoa que está destruindo a vida dela. Nós temos que honrar as pessoas que facilitam a nossa vida. Que nem eu falo para os jovens: olha, você está lá na escola aprendendo porque os professores, eles estão facilitando a tua vida para você aprender e ser alguém na vida. E ter uma profissão, e ter conhecimento. Eles estão facilitando a sua vida profissional. Estão fazendo com que você venha adquirir conhecimento, instruções para futuramente fazer uma faculdade. E aí na faculdade vai ter professores mais graduados para te ensinar aquela profissão que você vai entrar. Então eles estão te honrando. E como você está colhendo essa honra? Com desonra, faltando com respeito, brincando na sala de aula? Não. É a mesma coisa na igreja. Você vê que tudo é atrelado, tudo é unificado. É assim para Deus. Aqui é uma escola. Deus está nos instruindo. Deus, Ele nos honrou e nos honra com a sua palavra. Deus, com a palavra deixada dele, Ele deixou para facilitar as nossas vidas. Isso é em todas as áreas. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o código de Davi era a honra. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Mesmo sendo perseguido por Saul, Davi se recusou a levantar sua mão contra ele. Davi entendeu que honrar não depende do comportamento de outras pessoas, mas do temor a Deus. Se eu temo a Deus, independente do comportamento de outra pessoa, a minha posição não vai ser afetada. A minha honra eu não vou perder. Davi tinha um princípio, um código inegociável, que era o princípio da honra.
algo muito importante. Efésios 6, 1, 14. Olha só, tudo isso Davi tinha. Davi honrava os pais, Davi honrava os líderes, Davi honrava as autoridades, Davi honrava os seus irmãos na fé. Olha só, assim permaneçam firmes consigo. Em 6:1, capítulo 6, versículo 1 até o 4, tá? No versículo 1 aí. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com vocês e vocês tenham vida longa na terra. Paz, amém? Até aí. Então, é um princípio de longevidade. Os jovens gostaram quando fala, paz, não irritem. Eu vi ali, ó, os olhinhos, calma, depois cena no próximo capítulo, tá? Aí os filhos falam, agora é a vez do pai. Amém? Mas independente, a Bíblia fala, honre o seu pai. Ah, mas meu pai é chato, ah, mas minha mãe é chata. Honre, o Senhor não está falando qualidade, honre. Independente de tudo, honre o seu pai e sua mãe para que prolongue a sua vida na terra. Então temos uma longevidade, uma promessa de longevidade de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos honrar o nosso pai e nossa mãe. Então Davi, desde o princípio, desde pequeno, Davi ele cuidava muito bem das ovelhas de seu pai, porque ele honrava. Desde pequeno ele tinha esse princípio dentro dele, de fazer tudo corretamente para seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, para Deus, sempre zeloso, sempre com um coração de honra. Amém? Em Romanos 13, no versículo 1, todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há outra autoridade que não venha de Deus. Honrar as autoridades governamentais, independente do que está acontecendo, de tudo, querido. Agora imagina, Saul foi rejeitado por Deus. Você entende? Mas mesmo assim, ele foi ungido de Deus. Deus permitiu ele estar naquela posição. Mesmo que ele não tinha mais o trono. Davi reconheceu isso, mas Davi não foi contra ele. Minha é a vingança. A vingança é do Senhor. Minha não é a vingança é do Senhor. Quem é o juiz é o Senhor, eu não sou o juiz. Quem é o juiz é o Senhor. Quem vai decretar sobre a vida dele a condenação não vai ser eu, vai ser o Senhor. Mas enquanto o Senhor não decretar, eu tenho que respeitar. Eu tenho que reconhecer. Isso é em tudo. Amém? Glória a Deus. Em 1 Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 17. Tratem todos com o devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem. A honra é o respeito e a reverência de todos como os irmãos. Assim devemos ser. Então nós temos que honrar os nossos irmãos em Cristo. A todos. Um dos pilares da igreja sempre foi a unidade. O povo ele não passava necessidade. O povo era unido. A igreja de Atos era uma igreja de honra, porque um se importava com o outro, um honrava um outro, independente com os seus bens, com as suas orações, no partir do pão, na comunhão, no ensinamento. Todos tinham esse princípio, esse cuidado de Deus. Amém? E o que Davi colheu com esse resultado, com esse princípio? O trono. Olha só, Saul morreu, Jonatã morreu, todo mundo, e Davi se tornou rei de Israel. Da perseguição à exaltação. Não é forte isso? Deus exaltou Davi
e colocou no trono de Israel. E olha só, mesmo como eu falo para você, a honra, ela nos promove a um nível, a um degrau. Graças a Deus, em todas as empresas que eu passei e trabalhei, eu sempre procurei vestir a camisa da empresa. Eu sempre procurei honrar ali com o que o meu chefe passava para mim. Olha, é assim. Ó, você vai fazer assim com excelência. E sempre fazia o a mais. Tiago, faça essa máquina. Eu terminava de montar e soldava. Não era minha obrigação, mas eu soldava a máquina. Mas eu fazia isso, fazia muito mais. E quando eu ganhava as promoções, os pessoal falavam, é puxa saco. Ah, também, Tiagão, você recebeu isso de aumento? Ah, também? Eu falei, não, não é puxa saco. A Bíblia fala que eu tenho que trabalhar como se fosse para o meu Senhor. Ou seja, eu tenho que honrar aquilo que foi passado para mim. O trabalho, eu vou fazer o meu melhor. E quando você faz o seu melhor dentro da empresa, vamos focar dentro da empresa, você é promovido, a honra te promove. Porque você é visado. Fala, não, aquele menino é de honra. Eu não tenho problema com ele, ele não falta, ele é compromissado. Ele honra com a tarefa dele, ele honra com a empresa. E eu nunca precisei pedir aumento por causa disso. E sempre deixei a porta aberta. Trabalhava para um, gostava do meu serviço, me contratava, dava uma proposta melhor, olha, porque eu gostei. E foi assim, e foi assim. Então a honra, ela te leva a um outro nível. A um nível de exaltação que todos vão olhar e vão falar, nossa, que bacana. Muito bom. É diferenciado. Você fica diferenciado em meio de muitos. Porque ele só faz o que manda. Mas você faz o além do que é mandado você fazer. Então Davi, olha só, Davi ele chegou no trono, tá lá, no ápice. Chegou, top, agora sentado à mesa, ali pastor Isabel, sentar na mesa ali, comendo bem do melhor. E não poderia bem, agora estou bem. Aí vamos lá, naquilo que o pastor Jonathan ministrou, 2 Samuel no capítulo 9. Tá bem, tá comendo ali, ó, junto com os servos, com sua esposa, na mesa. Aí como o camarada tem um princípio de honra, ele vai falar, olha só, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a minha bondade, ou seja, alguém que eu possa honrar? Por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, e um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo. Ele respondeu. O rei perguntou-lhe, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatã, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou te devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá para sempre da minha mesa. Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas como eu falei, quando Deus exaltou, ele não perdeu a sua origem. Pelo coração de honra ele falou, ainda tem tem alguém da linhagem de Saul a quem posso demonstrar minha gratidão, o meu afeto, o meu amor? Porque a característica de quem honra é assim, é grato, é generoso, é bondoso, é misericordioso. Ele poderia muito bem estar ali, está tudo bem. Mas ele lembrou
E ali ele trouxe Mefibosete, que estava esquecido naquela cidade, um homem da linhagem do rei, esquecido, agora vivendo esquecidamente naquele lugar, sem dinheiro, todo quebrado. Mas havia um homem cujo coração segundo o coração de Deus. E ele lembrou, falou: não, tem alguém? O Senhor colocou no coração dele. Sabe, querido, por isso nós temos que ter muito cuidado aonde Deus nos coloca. Sabe para quê? Para honrar a vida das pessoas. Jamais para se exaltar. Para que tanto dinheiro e se exaltar? Para que isso e se exaltar tanto? É o que a gente viu agora, que a gente vê agora. A gente vê muitas pessoas lá sendo exaltadas, não que nem ontem que eu vi na reportagem, né? Elon Musk, que é o primeiro trilionário do planeta. Aí você vê, fica olhando e fala: meu Deus, tantas pessoas, tantas coisas. O mundo era para ser o mundo ideal que Jesus preparou, era para todo mundo se amar, para todo mundo se ajudar, para todo mundo se respeitar. Esse é o mundo ideal. Era para ser o mundo ideal. Mas o mundo real é esse. Um se odiando o outro, um querendo ter mais que o outro, um querendo ter a glória para si, um tem mais e humilha os outros. Mas Davi, ele era diferente. Não era característica dele. Ele tinha um coração de honra. Amém, queridos? E um exemplo de desonra que aconteceu foi com Cã e Noé. Em Gênesis 9, no capítulo 20 ao 25, que só para resumir, que após o dilúvio, Noé ele se embriagou e teve a sua nudez descoberta. Sua nudez descoberta em sua tenda, Cã viu do pai e expôs sua vergonha aos seus irmãos. Sem e Jafete, porém, cobriram o pai sem olhar para sua nudez. Então, o resultado da desonra de Cã foi a maldição que Noé lançou contra ele. Você vai servir seus irmãos. E pelo contrário, Sem e Jafete receberam as bênçãos pelaquela honra. Não, meu pai, tem gente que ama desonrar as pessoas na frente pública. Olha, que ele fez isso, fez aquilo. Para que isso? Para que desonrar? Não encobertar o erro, mas amar, discipular. Quem expõe a vergonha dos outros pratica desonra. Quem cobre amor, pratica o amor. E outro exemplo é a viúva de Sarepta. A honra, ela atrai o milagre de Deus para as nossas vidas. Não foi assim? A viúva de Sarepta, o que ela tinha? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O profeta falou: olha, me dê, faça um bolo para mim. Mas como assim? Eu estou só esse pouquinho aqui, o Senhor ainda me pede isso? O Senhor não tem coração? Imagina os dias de hoje. Imagina nos dias de hoje isso acontecendo. A gente já fala de voto de fé, o pessoal fala: está extorquindo, está mercenário espiritual. Meu Deus, cada coisa que a gente vê. Imagina os dias de hoje: olha, você não é de Deus não, cara. Você está pedindo para me dar o pouco que eu tenho para você? Você está de brincadeira? Não, vou dar não, vai procurar na outra casa. Mas aquela viúva honrou o profeta. Ela reconheceu que aquele homem era um profeta de Deus. Só vive milagres, só vive provisão, só vive a bênção quem reconhece um profeta e obedece a sua mensagem, porque a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. Ele é apenas um instrumento para trazer a prosperidade, a vitória, como aquele povo recebeu
quando Josafá decretou, falou: olha, confie no Senhor, confie nos profetas do Senhor, e nós obteremos a vitória. E aquela mulher teve a sua farinha, teve o azeite multiplicado, porque ela foi fiel, ela honrou, ela primeiro fez para depois receber. Olha só, ela honrou, ela não, nenhum momento ela questionou, ela, mas não, faça um bolo para mim, agora prepare tudo aí. Você vê que a honra e a obediência, o que nos leva à provisão de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Ao contrário, a desonra, ela o que? Ela fecha a porta. Miriam e Arão se levantaram contra Moisés. Mas tá, não sei o quê, porque não sei o quê, tal. Miriam ficou leprosa, porque ela se levantou contra a autoridade, contra Moisés. Quem era a autoridade naquele lugar? Moisés. Não era Arão, não era outros, era Moisés. Então nós temos que ter isso. Quem é a autoridade sobre nós? Quem foi instituído sobre nossas vidas para nos direcionar espiritualmente ao caminho da vida eterna? O nosso pastor. Se eu sou ovelha, eu sei bem disso, que o meu pastor nunca vai querer meu mal, mas ele vai querer sempre endireitar, e endireitar dói, machuca, mas cura, mas abre porta, mas abre providência, traz o milagre, traz a provisão. Você entende? E olha só, ela não reconheceu. Deus leva a sério a honrar os líderes que Ele estabeleceu. Porque senão não existe, gente. Deus, Ele instrui sua palavra, mas Ele precisa de instrumento, pessoas instituídas por Ele para trazer a mensagem. Ou seja, vamos parar aqui, vamos deixar a mensagem aqui agora. Vamos sentar todo mundo e vamos esperar a mensagem falar. Mas Deus levanta pessoas para trazer: olha, povo, assim diz o Senhor. Então não adianta, se eu me submeto, você tem a livre escolha. Se eu me submeto a uma autoridade, a estar dentro de um aprisco, de um cuidado, eu preciso entender esse cuidado, eu preciso honrar com esse amor, com essa submissão, com essa obediência. Senão eu não vou receber as bênçãos do Senhor. E eu vou começar a se frustrar, pensando que o problema é o pastor, pensando que o problema é a mensagem que não tem nada a ver, pensando que por causa do outro, por causa do fulano, está cheio disso. Mas a pessoa está carregando em si, dentro do seu coração, a desonra. E o que ela está colhendo? A desonra, a infertilidade, está sendo leproso, está sendo cada dia mais afastado, está se afastando, está se prejudicando, está se amaldiçoando. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não consultei e eu fiquei rebelde. Falei: meu Deus, o caso é uma desonra. Eu desonrei a igreja do Senhor, eu desonrei meu ministério de louvor sem eu desonrei o bispo. Não acatava mais, ficava bravo no discipulado. Desonrei minha família. Quem promove desonra, colhe desonra. Falava mal. Estava leproso. Por quê? Por causa do sentimento. Mas que isso não tem nada a ver. Porque eu faço isso não tem nada a ver. Deixa o sentimento florar no coração. Queridos, nós somos uma igreja que nós vamos para o céu, amém? E para ir para o céu é estreito. Nós estamos aqui todo dia, ninguém é santarrão aqui não.
Nós estamos aqui para aprender a tomar dose de confronto mesmo, para realmente isso aí tá errado, cara. Precisa melhorar, sabe? E honrar, e obedecer, e reconhecer isso. Poxa, voltando a Davi. Davi matou. Davi adulterou. Se fosse o dia de hoje, está julgando. Nossa, mas segundo o coração de Deus, um homem que desonrou, matou a mulher, matou o cara. Sabe? Não. Mas o profeta Natan foi lá, olha, assim, isso é você. Nossa, na hora, o arrependimento, na hora. Ele reconheceu, porque ele tinha um coração de honra. Quem honra é humilde, quem honra reconhece o erro. Reconhece o erro, reconhece a falha. E nós não somos assim. Deus nos criou para honrar Ele. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para honrar. Mas através da serpente de Satanás colocou o quê? O orgulho. O conhecimento do bem e do mal. A gente tinha só um conhecimento do bem, de honrar, só um conhecimento de honrar. Mas Satanás falou, olha, a partir do momento que você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Olha só. Cuidado. Cuidado. E ela adquiriu uma lepra. E ela ficou leprosa. Então tome cuidado para quando a gente se levantar, independente que seja, querido. Uma liderança colocada sobre nossas vidas. Tudo tem uma punição, não é verdade? Se nós andar fora da lei, nós vai ser o quê? Preso. Se nós matarmos, nós vai ser preso. Se nós roubarmos, nós vai ser preso. Se andar com o carro tudo ruim, o carro vai ser preso. Se a gente, tudo vai ser preso. E por que na igreja a gente quer ser de qualquer jeito? Não. A gente quer andar na lei certinha no mundo. E para Deus não é a mesma coisa? Mas porque a cobrança é no imediato. Isso que é o medo. Nós nos preocupamos com o que pode matar o corpo. Mas nós nos preocupamos com aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Está acontecendo nada. Estamos na graça. Favor imerecido a qual Deus levou na cruz e está tudo certo. Mesma forma que Ele é o nosso advogado, Ele vai ser o nosso juiz. Esse que é o problema. Porque não é no imediato que a gente sente. Mas tudo bem. Se ajoelhar, opa, temos livre acesso a Deus, glória a Deus. Por enquanto. Muitos pensaram assim. Estão adormecidos, esperando seu julgamento. Jesus foi assim. Jesus trouxe a honra para o povo dele, mas o povo dele não reconheceu a honra. Tanto que ele falou em Nazaré, cessou o milagre. Estava falando para o pastor Jonathan. Cessou o milagre em Nazaré. Aqueles magos reconheceram que Jesus nasceu. Eles foram lá, honraram com presente, honraram com o melhor. Mas aquele povo, oxe, tem alguma coisa vindo? É filho de Jessé, o carpinteiro, alguma coisa boa desse homem aí? Rapaz? Deus falou, o profeta não tem honra na sua própria pátria. E cessou, acabou o milagre. Quem desonra, o milagre é cessado. Não tem como. Então que nós venhamos, glória a Deus, ter um coração generoso, despertar em nós esse coração a qual Deus, Ele viu em Davi essa diferença. Por isso é um homem segundo o coração de Deus. Por isso é um homem titularizado segundo o coração de Deus, porque era um homem que honrava, um homem que sempre procurou honrar Deus primeiramente e honrar as pessoas. Não é bajulação, honra não é bajulação, honra é reconhecimento. Se eu reconheço que aquela pessoa quer meu bem, que aquela pessoa está me instruindo para o meu bem, eu vou honrar. E eu vou honrar com palavras, eu vou honrar com gestos, eu vou honrar com presente. Eu vou honrar de alguma forma eu vou honrar. Porque aquela pessoa facilitou a minha vida.
Eu estou cumprindo o princípio de Deus. Eu estou cumprindo, não é barganha. Não, é um princípio que eu tenho que cumprir. E se eu cumprir, vai abrir portas. Se você fazer o melhor na sua empresa, se você honrar na sua empresa, você não vai ser bem remunerado? Você não vai ser bem sucedido, não vai ser reconhecido? Então, é isso que nós devemos ter. Um coração generoso. Que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor. Quem honra é fiel. Quem honra vive em santidade. Quem honra, querido, move o sobrenatural de Deus. Não tem como isso. Não tem como não mover o sobrenatural de Deus. Não tem como. E muitas vezes praticamos a desonra. Por causa dos sentimentos. Por causa do diz que me disse. Ou até mesmo deixando ser influenciado por pessoas que usam a própria palavra. Como aqui, aqueles soldados. Vai lá. Olha. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai. Transforme. Eu vou desonrar. O próprio Jesus nos ensinou. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Em 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Olha, querido, deixa eu ver aqui, Mateus. Aleluia. Olha só, em Mateus 10, 40 e 42 diz assim: quem recebe vocês, isso Jesus falando para os discípulos, quem recebe vocês, estão recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque esse é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem recebe uma pessoa boa, por ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Jesus falando para os discípulos: olha, se vocês, aqueles que te receberem, aqueles que te honrarem, estão honrando a mim. E por que as pessoas não estão vivendo uma vida de prosperidade? Porque elas não estão honrando os profetas. A palavra está sendo lançada, não, é porque é isso. Não, é porque é por causa do fulano. Porque é o bispo, é por causa do pastor John, é por causa do pastor Tiago, é por causa disso, é por causa do líder, é por causa disso. Não estão recebendo a palavra. Jesus foi muito claro. Se eles não estão recebendo vocês, não estão recebendo a mim. E não estão recebendo aquele que me enviou. Então, se você rejeita a palavra, se você rejeita, você está rejeitando a Deus. Você está desonrando a Deus. Satanás, ele desonrou a Deus. Ele rejeitou a sua palavra. Queria ser mais do que Deus. Você pode ver, a pessoa que não honra, ela não é submissa. Ela sempre é altiva. Ela não é humilde. Ela sempre vai ter razão. Ela nunca vai parar e falar: não, realmente, eu preciso mudar isso. Eu preciso melhorar nisso. Sabe, queridos, estamos aqui todos para obedecer a palavra do Senhor. E realmente, se nós amamos a Deus, se nós honramos a Deus, nós precisamos recebê-lo. E como nós recebemos? Receber na palavra, receber aquele a qual o Senhor enviou, para ministrar a palavra. Porque como eu dei o exemplo, a Bíblia por si mesma ela não fala. Então não tem porquê um líder na nossa vida. Precisamos facilitar as pessoas, não com palavras. Que nem um bispo cansa de falar. Imagina todo dia você falar: amor, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ela fala assim: você está falando todo, mas cadê a demonstração desse amor? O que que? Porque aquele que ama, aquele que honra, demonstra. O que que demonstra? Não só com palavras, com ações. Jesus falou assim, Deus falou para aquele povo: prepara-te, vai. Ele falou: fica aí no templo me adorando, não. Porque é ação, querido. Tem que fazer alguma coisa, tem que mover alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Então, vai, eu vou te dar os inimigos, mas vocês têm que ir até lá no deserto, vai lá.
Se posicione. Vão. Tudo tem uma ação. Não tem um porquê cair nada do céu. Não, tem que ter uma ação nossa. E a ação é o quê? É o reconhecimento. É o melhor que você pode dar. Honre o Senhor. O bispo acabou de ler, com suas primícias, suas ofertas, com toda a tua renda. Honrar com o quê? Como obrigado, Senhor. Com tudo que eu tenho. É a gratidão. Entende? Glória a Deus. Então, hoje é dia de restaurar a honra em nossas vidas, em nossa família, em nossa igreja, em nosso relacionamento com Deus. Quem vive os princípios da honra, vive debaixo do favor e das bênçãos do Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Agora é um ato de coragem e de fé. Pastor, eu não... Vou até me colocar embaixo. Isso realmente é um princípio que eu não tenho alcançado, que eu tinha e perdi. E eu preciso restabelecer